convicção de que nada nos separa do amor de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo vai nos lembrar isso. No livro de Romanos, capítulo 8, amém? Versículo 38. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Se ele for achado, se coloca em pé. Amém? Vai dizer assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, Deus falou muito no meu coração, e toda vez que uma dificuldade vem, eu procuro estar lendo ele me fortalece. Ele falou comigo hoje, pela manhã, novamente, no vale. Por isso que eu, com essa oportunidade, eu decidi compartilhar com vocês. Amados, nada e nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Então, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, por nos lembrar que nada nos separa, Senhor, de Ti. Por isso te agradecemos, Pai. Muito obrigado por esse amor, Senhor, que não merecemos, mas Tu nos dá todos os dias. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos mais um domingo, cultuando. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai amado, que Tu saiba, Senhor, que esse culto é para Ti. Os louvores que vão sair daqui é para Ti, Senhor. A adoração é Tua. Fique à vontade no meio de nós, Espírito Santo. Senhor, neste momento eu entrego o ministério de louvor em Tuas mãos, Pai. Que cada canto, Senhor, que cada adoração, Senhor, Tu venha receber, Senhor. Use, Senhor, a instrumentalidade que Tu tem dado a cada um neste lugar. Em nome de Jesus te agradecemos. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, a beleza da Tua santidade. Nada irá, Senhor, nos separar do Teu amor. Nada irá nos separar, Senhor, de Ti. Te adoramos, Tu és santo, declaramos. Convido você, querido, nesse momento, a unir a tua adoração com a nossa. Em uma única só voz adoraremos aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Te adoramos, Senhor,
Nada
Santo. Santo é o Senhor. Mas nós vamos respeitar isso. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado. Se não tiver alguém ao seu lado, você se aproxime, mantenha o distanciamento, mas que você olhe por essa pessoa. Todos nós somos carentes de oração. Todos nós precisamos de oração. Nós somos dependentes da oração. Ora por quê, pastor? Para Deus nos guardar. No culto das 17 horas, Deus me direcionou que eu orasse pelos enfermos, e eu quero também agora nesse momento orar pelos enfermos. A gente acha que a única doença que existe agora é o coronavírus, mas existem as outras doenças que continuam existindo, continuam fazendo vítimas, continuam levando vidas. E que se você conhece alguém que perdeu algum familiar, quer ser por coronavírus, por outro parente, ou que seja outra doença, que Deus conforte essas famílias. Irmãos, esse é um tempo escatológico, é um tempo que fala da volta de Jesus Cristo, é um tempo que Jesus está voltando para as pessoas. Essa é a verdade. A gente precisa olhar para esse tempo como um tempo que fala da volta de Jesus. A gente não pode só apenas pensar neste tempo aqui na terra. Pense que Jesus vai voltar numa volta coletiva, mas Ele também volta numa volta individual. Que Deus possa guardar, irmãos. Se não for Deus na nossa vida, irmãos, quantos casos a gente tem visto e observado de pessoas com comorbidades, pessoas no grupo de risco, que tem diabetes, pressão alta, que tem tudo, pega o vírus e não morre, irmãos. Tem pessoas que não tem nada e morrem, irmãos. É Deus que nos guarda. A Bíblia diz, irmãos, que é o Senhor quem faz deitar a sepultura e que faz levantar, que é o Senhor que é o dono da vida. A vida está na mão de Deus. A vida é de Deus. Foi Deus quem soprou em nós o fôlego de vida. Então olhe para a pessoa que está próxima a você. Se não tiver, se aproxime de alguém, homem com homem, mulher com mulher. Se direcione, posicione na cadeira ao lado. Se você não sabe o nome dela, pergunte o nome dela. Você vai ser o intercessor por essa pessoa hoje. Você vai orar por ela. Não fique ninguém sozinho. Não, irmãos, não fique ninguém sozinho. Ore, nós precisamos estar juntos, orando um para o outro, sustentando um ao outro, intercedendo. Arão, quando Moisés estava lutando, existia Arão e Hur que sustentavam as mãos deles. Quando a mão deles estava erguida, eles venciam. Quando a mão dele abaixava, ele perdia. Senhor Deus, bendito e poderoso, aqui estamos como tua igreja, que o Senhor nos constituiu, Senhor, que o Senhor fundou em nós, em Pedro, Senhor, e o Senhor disse que nós seríamos a pedra angular. O Senhor nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, e hoje nós nos posicionamos como igreja e queremos orar um pelos outros, ó Deus, com o mesmo sentimento que o Senhor
Tu és Deus. Se tu também não quiser, tu também continua sendo Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Abra sua Bíblia para a gente poder. 2 Coríntios. Capítulo de número 9. Pode ficar sentado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. A palavra de Deus é loucura para quem não conhece. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração. O que você propôs ofertar ao Senhor hoje? O que você se programou a dar a Deus hoje? Que você faça isso não com tristeza. Vou dar essa oferta aqui, mas não é o que eu queria. Não, irmãos. Não faça isso. Ou por necessidade. Vou ofertar porque Deus Ele multiplica e Deus acrescenta. E vou fazer isso porque Deus vai aumentar, porque Deus vai multiplicar. Não. Não por necessidade. Mas por que você deve ofertar? Porque Deus ama. Deus ama quem dá com alegria. Toda vez que você ofertar, irmãos, esteja alegre. Venha com um sorriso. Você vem devolver o dízimo do Senhor. Venha aqui à frente com alegria. Se você for depositar na salva a sua oferta, faça isso com alegria, não com tristeza. Assentado mesmo. Senhor, toca essas pessoas, ó Pai, que aqui estão. Que haja alegria, Senhor. Que haja felicidade, que haja prazer, que haja satisfação nos teus filhos em te ofertar. Que eles não façam isso com tristeza, com pesar, Senhor, e nem tampouco por necessidade, mas que o Senhor também receba não apenas a oferta, mas também o ofertante. Que o Senhor não receba apenas o dízimo, mas aquele que devolve também, Senhor. Receba em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a sua oferta, deposite na salva. E você que trouxe o dízimo do Senhor, venha até aqui à frente.
bom estar na presença de Deus, né, irmãos? Nós ouvimos tantas coisas, nos tantos avivamentos, Deus fazendo tantas coisas em todos os lugares, mas eu tenho certeza que daqui mais um tempo vamos ouvir o que Deus está fazendo aqui na unidade da fé. Esse vai ser um tempo, irmãos, de grandes manifestações de Deus nesse lugar. Você pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16. Se você pudesse colocar de pé só mais essa vez, e depois você pode se sentar. João 16, 33. O Evangelho, quando escreveu São João, capítulo 16, versículo de número 30. Quem conhece esse versículo aí? Nós usamos ele, como uma arma, mas hoje nós vamos aprender como Jesus venceu, como nós vamos vencer também. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então Jesus está dizendo, para que vocês tenham paz, para que nós tenhamos paz. Em quem? Em Jesus. Aqui está uma verdade que muitas vezes é mudada. Pessoas acham que o Evangelho é uma vida de facilidade, mas não é. Jesus não deixou ninguém enganado. Olha o que ele disse: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, se animem, perseverem, continuem firmes, continuem, dê sequência, pois eu venci o mundo. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, essa é a tua palavra que liberta. Que o Senhor traga liberdade esta noite. Que o Senhor liberte prisões, cadeias, desfaça correntes, sofismas, fortalezas sejam destronadas agora, hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, conduza-me em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse texto, como perguntei antes, é um texto muito conhecido e muitas das vezes nós até utilizamos como um escape, como um refúgio, como uma palavra de refrigério, né? Mas a pergunta é: como Jesus venceu? Qual foi a arma que ele venceu? O que Jesus conseguiu? Ele disse para nós que nós também venceríamos. E a verdade, irmãos, quando um pregador diz que primeiro a palavra tem que pregar para ele, depois ser transmitida à igreja, isso acontece. Se a mensagem não queimar primeiro em mim, se eu não sentir Deus falar comigo primeiro, não adianta, não é o resultado que Deus deseja. E para esse tempo que estamos vivendo,
É um tempo de aflição. Essa é a verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. Se tem uma das coisas que temos em comum, irmão, são as aflições. Essa é a verdade. Todos nós somos afligidos por alguma coisa. Todos nós que aqui estamos, não estamos livres de aflições. Até mesmo porque Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Então todos nós temos aflições, temos lutas, temos dificuldades, temos problemas. Mas a garantia, a certeza que temos é que Deus deixou para nós a certeza de que nós venceremos. Como Ele venceu, nós venceríamos. E que nada, como o Michael leu aqui no início, pode nos separar do amor de Cristo. Mas eu fiquei me perguntando como que Jesus venceu. E ontem eu estava no trabalho e tem uma senhora que vai lá, ela faz um trabalho social muito legal, muito interessante, e nós podemos contribuir com o trabalho dela. Ela faz um trabalho de comunidade. Toda vez que ela vai lá, ela sempre ora por mim, pela empresa, pelos funcionários. Mas ontem ela orou de uma maneira diferente, como antes ela nunca tinha orado. Mas com todo o cuidado de Deus, irmãos. Deus direciona pessoas, Deus fala conosco em todo o tempo. Ela foi direto no meu coração sobre exatamente o que eu estava precisando. Ela foi direcionada pelo Espírito. Ela falou assim: Tiago, Jesus venceu, você também pode vencer. E eu fiquei pensando assim, eu não tinha nada definido ainda para falar hoje. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração ontem, até que esse texto veio à minha memória. Mas Jesus venceu. Talvez você possa pensar: mas Jesus, pastor, Jesus é Deus. É verdade, mas Jesus também é homem. Quando ele viveu aqui na terra, ele veio como homem. E eu vou mostrar para vocês alguns textos que falam sobre a divindade de Deus, Jesus sendo Deus e Jesus também sendo homem. Irmãos, nós só podemos pregar aquilo que nós fomos pregados. Nós só podemos falar daquilo que nós vivemos. E Jesus só fala das coisas que Ele viveu. Jesus só nos motiva, nos incentiva a caminhar, a viver, a vencer, porque Ele também viveu. Ele teve os mesmos sentimentos que nós. E eu quero começar mostrando para você que Jesus é Deus, a parte que Jesus é Deus. E depois nós vamos mostrar a parte que Jesus é homem, com os mesmos sentimentos meu e seu. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? João 1, do 1 ao 5. Eu quero mostrar para você que Jesus é Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante hoje. Jesus é Deus. João 1 até o 5. No princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Jesus. É o Verbo. Então está dizendo que no princípio o Verbo estava, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Ele estava no princípio aonde? Lá no começo de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida
estava nele. A vida é quem, irmão? A vida é Jesus. A vida pertence a quem? A Deus. E a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, irmãos, Jesus é a luz. E a luz, as trevas não podem prevalecer contra Jesus. Vamos ler João, aproveita que você está em João 10:30. Hoje é um estudo, irmãos, que nós vamos ter aqui. A gente sempre ouve falar que Jesus é Deus, mas às vezes você tem dificuldade de comprovar isso, e hoje você vai sair daqui habilitado para poder defender que Jesus era Deus e também Jesus era homem e que ele venceu e que você também vai vencer. Jesus 10:30. Eu e o Pai somos um. Então está dizendo o quê? Que Jesus e Deus são um. João 14, 9, 10. João 14, 9 e 10. Vou ler o 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele tinha acabado de dizer lá que eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 8:58. Você tem que passar ali para a igreja, irmãos, trazer uma canetinha, uma caneta e um papelzinho para você anotar. Porque depois você vai querer lembrar desses textos e você não vai. Desde pequeno, quando eu comecei, no nosso apóstolo sempre nos ensinou. Então traga uma caneta, dá um papel em branco, porque sempre é bom anotar, porque a gente sempre lembra aquilo. Então, você vir para a igreja a partir da semana que vem, traga um rascunhozinho, traga uma canetazinha, anote os versículos, para você depois ler, para Deus continuar falando com você. João 8:58. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Não foi a mesma fala que Deus disse para Moisés? Quem eu vou dizer aqui? Vou apresentar como quem? Diga que você está enviado, eu sou. E o último versículo para mostrar para você que Jesus é Deus, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Talvez você diga assim: Jesus venceu porque ele era Deus, por isso para ele era facinho. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, o 6. Pois ele, ele existindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele tinha consciência que era Deus, mas ele não quis mostrar para a humanidade que ele estava se sobrepondo às pessoas que ele era Deus. Mas o que ele fez? Antes, a si mesmo, se esvaziou. Oh Jesus, que nós possamos nos esvaziar essa noite. O que ele fez? Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então ele era Deus, se humilhou como servo, tomando a forma de servo, semelhança de homens, e reconhecido em figura
exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele era Deus, mas ele deixou a forma de Deus para se tornar servo na forma de homem. Poderia mostrar outros textos para vocês, mas até aqui está bom. Então, nós vimos que Jesus é Deus, mas agora eu quero mostrar para você que Jesus é homem, e Jesus era carnal, e Jesus tinha sentimento como eu e você. Lucas 2:7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, e faixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Toda criança, todos nós que nascemos, irmãos, viemos de uma mulher, como gerado por uma mulher. Mateus 1:25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus foi gerado por uma mulher. Ele foi fecundado através do Espírito Santo. Não conheceu por nenhum homem, mas ele nasceu de uma mulher. Então ele é um homem carnal. Ele desenvolveu-se da maneira normal. Jesus cresceu como toda criança cresce, como as nossas crianças crescem, irmãos. Jesus cresceu. Vamos ver isso em Lucas também. Lucas 2:40-52. Você acompanha ali no Data Show para ficar mais rápido. E crescia o menino e se fortalecia. E fazia o que? Crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus era uma criança, nasceu de uma mulher, ele cresceu de uma maneira normal, como toda criança cresce. E Jesus também tinha um lar. Às vezes a gente pensa que Jesus não tinha casa, mas Jesus teve mais irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus cresceu como uma criança normal, e Jesus também tinha uma casa, tinha família. Ele era normal. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas com suas mãos? Aí eles começam a menosprezar Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então aqui, irmãos, Jesus teve irmãos, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus, homem, nasceu de uma mulher, foi criado como toda criança era criada, e também tinha um lar e tinha uma família. Mas agora, esses textos que nós vamos citar aqui, esse texto está relacionado a mim e a você. Eu vou mostrar para você na Bíblia agora
que o que você sente, Jesus também sentiu. Cansaço. Quem sente cansaço aqui, irmãos? Tem gente que é super-homem e Mulher Maravilha, irmãos. Todos nós sentimos cansaço, porque Jesus também sentiu cansaço. João 4,6. Eu preciso ler esses textos com vocês, irmãos. Preciso mostrar na Bíblia isso para você. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentado-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Era meio-dia, Jesus sentiu cansado. É normal. Nós não somos super-homens. Nós sentimos cansaço. Jesus também sentia alegria, irmãos. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Ele ficou feliz e ele exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Senhor, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Jesus ficou feliz com o que Deus tinha revelado a eles. E Jesus sentiu tristeza. Quem fica triste aqui, irmãos? Todo momento nós ficamos tristes. Mateus 26, 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus era um homem, irmão. Ele tinha os mesmos sentimentos que eu e você. Já nós vamos ver como Jesus venceu todos esses sentimentos. Jesus tinha amor. Esse aqui é legal. Sabia que você tem amor também? Nos dias de hoje nós precisamos manifestar, irmãos, é o amor. Onde as pessoas estão se preocupando só com elas, esquecendo do próximo. Mas Jesus tinha esse sentimento de amor. João 11,5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava a Marta, a Maria, sua irmã e a Lázaro. Jesus tinha compaixão, irmãos. Vendo? Mateus 9,36. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E um sentimento que muito crente às vezes deixa aflorar dentro dele. Talvez você vai usar esse texto como um argumento. Não, Jesus também se irava, eu também posso me irar. Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecais. Marcos 3,5. E a gente vai encerrar aqui as defesas que Jesus era homem, que tinha sentimento como nós. Olhamos ao redor, indignado, com ira, irado, com indignação, Jesus, e condoindo com dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu e a mão lhe foi restaurada. Então, mostrei para vocês textos, diversos textos. Primeiro eu falei: Jesus era homem porque ele nasceu de uma mulher.
depois que ele cresceu como toda criança cresce, que Jesus tinha família, eu mostrei que Jesus tem sentimentos como nós temos: cansaço, tristeza, amor, ira, compaixão, tristeza. Jesus teve os mesmos sentimentos, mas como nós podemos vencer, como Jesus deixou claro lá em João 16:33, só existe uma maneira de nós vencermos, irmãos, é através da oração. Nós precisamos orar, nós precisamos nos conectar com Deus, nós precisamos estar alinhados com Deus. E agora eu quero mostrar para você que Jesus orava. Jesus orou no seu batismo. Você sabia que em todo o tempo, tudo que Jesus iria fazer, irmãos, ele sempre conversava com o Pai. Ele não abusava, ele não usurpava do direito dele ser Deus, mas ele queria nos ensinar como que nós vencemos. E como que nós vencemos, irmãos? Não é só simplesmente crendo que Deus existe. Deus é poderoso, Deus está lá no céu, Deus está aqui comigo, eu não estou sozinho. Isso é uma verdade, isso é um fato consumado. Mas nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Jesus, sendo Deus, não abriu mão de um relacionamento com o Pai. Só existe, irmãos, uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus: é através da oração. Não estou dizendo para você que é algo muito fácil de fazer. Não, é um exercício que nós temos que praticar, que temos que nos obrigar a fazer, porque a consciência que nós temos que quando nós não conseguimos chegar a esse relacionamento, é que nós não vivemos, é que nós sobrevivemos. Quando você tem um relacionamento com Deus, você consegue desfrutar daquele relacionamento. Quando você conhece a Deus, quando você está com Deus, você sente prazer, você entende o tempo que você está vivendo. Então, como vencer? Através da oração. Existem guerras, irmãos, existem lutas que são vencidas através da oração. Não é com a sua força. Querido, a obra de Deus, ela não é feita com a força. Sabia disso? A obra de Deus, as lutas, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Vou citar um texto para você, que você já ouviu também. Quando Davi conquistou a arca de novo dos filisteus, ele decidiu levar a arca de volta para a cidade de Jerusalém. E qual foi a decisão de Davi? Escolheu a carroça mais bonita daquela época, os bois mais fortes para poder carregar, para puxar a carroça, boi representa força, e se colocou a arca de Deus, a presença de Deus naquela carroça. Com certeza ele deveria ter contratado o melhor motorista, o melhor piloto, o melhor condutor de carroça daquela época para conduzir a arca de Deus. Mas em 2 Samuel fala exatamente sobre isso, que eles estavam caminhando e Uzá estava ao lado acompanhando aquele trajeto, aquele procedimento, e o texto vai dizer que a arca de Deus balançou na carroça, não disse que ela estava caindo. E o que Uzá fez? Estendeu a sua mão para
quer dizer força. O que nós entendemos que a presença de Deus não pode ser transportada, não pode ser utilizada através da força. As lutas não são vencidas através da força, com o seu braço, com a sua inteligência, com o seu jeito. As suas lutas são vencidas através da oração, irmãos. Essa é a chave, essa é a vitória que nós precisamos entender para esse tempo. Por muito tempo nós não desfrutamos disso. E sabe como passou a ser carregada a arca depois daquilo? Daquela maneira ali, com 4 homens carregando, um de cada lado. Eles estavam uma quantidade de passos, paravam e sacrificavam, como era desde o começo. A obra de Deus não é feita com força, nem com violência, mas é feita com a ação de Deus. Quando você trabalha, irmãos, Deus descansa, mas quando você descansa, é Deus quem trabalha. Quando você ora, Deus trabalha por você, mas quando você não ora, você só se cansa, você só desgasta, você só perde o ânimo. Deixa Deus trabalhar por você, Deus. Deixa Deus agir a seu favor. Deixa Deus conduzir, deixa Deus estar à frente de tudo. Em todos os momentos, Jesus estava sempre orando. Às vezes a gente vai fazer coisas mais simples que são, mas nós não oramos. Eu não sou tão experiente, irmãos, não sou tão velho assim, mas eu me lembro do meu início, da minha jornada, no início do Evangelho. Eu me lembro que sempre um pastor, uma pastora missionária lá em casa, ela sempre orava. Nunca deixava de orar, irmão. Ia na casa de alguém fazer uma visita, orava. Hoje os ajuntamentos não tem mais oração. Pelo contrário, só existe confusão, contenda, fofoca, intriga, irmãos. As pessoas estão se unindo, estão se ajuntando para falar mal do pastor, para falar mal da irmã, para falar mal do vizinho, para falar mal do outro, mas ninguém se junta mais para poder orar. Essa é a verdade. A oração não faz mais parte da vida, do cotidiano, daquele que serve a Jesus Cristo. Nós precisamos voltar ao início, nós precisamos regressar aonde nós caímos, irmãos. Isso eu falo para vocês, mas falo para mim também. É o que Deus quer, irmãos. Deus nos quer de volta para Ele. Nós temos sido roubados de Deus, nós temos sido furtados de Deus pelo ativismo, pelas correrias do dia a dia, por tantas coisas que nós fazemos. Quando chega no final do dia, a gente para e diz: hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não escutei um louvor, eu estou cansado, Deus entende, vou dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. Não, irmãos, precisamos retornar ao início, à origem, ao plano original de Deus. A essência de Deus é relacionamento. A oração, irmãos, não é algo que se usa com tanta formalidade. Não tente impressionar Deus com palavras bonitas, com palavras que só o dicionário pode revelar, quer dizer. Não. Deus sabe tudo que vai sair da sua boca. Eu quero mostrar para você alguns versículos que Jesus é um mau exemplo nosso para ser servido. Se você tiver que seguir alguém, siga Jesus. No seu Instagram tem um monte de pessoas que você segue lá, mas você segue Jesus? No seu WhatsApp tem um monte de contato lá, mas será que tem Jesus lá?
No seu Facebook tem um monte de gente lá. Será que tem Jesus lá? No seu Twitter tem um monte de gente lá. Será que tem Jesus lá? Será que você é um seguidor de Jesus? A nossa referência, irmãos, o nosso modelo é Cristo. O que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem você deve parecer? Com Jesus. Jesus, ele orou no seu batismo. Vamos ver Lucas 3:21. Hoje você já leu a Bíblia mais do que a semana toda, né? Não, aqui não vou querer aqui, come a palavra. Lucas 3:21. Por uma coisa simples, irmãos, uma coisa normal. Mas olha o que Jesus deixou de exemplo para nós. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele orando, ele está dizendo ali, né? Estando ele a orar. Quando você ora, irmãos, o céu se abre. Quando você fala com Deus, a conexão fica aberta, fica uma via expressa, não tem nada que te obstrui. Sabe quando você está naquela pista, está vazia, irmãos, só está você ali e você acelera? É a mesma coisa quando você começa a orar. Fica uma ligação direta entre você e Deus, Deus e você, irmãos. A gente não sabe se o céu desceu ou se nós subimos, mas nós sabemos que nós ficamos conectados com Deus. Jesus, no seu batismo, ele orou e o céu se abriu. Quer que o céu se abra sobre você? Ore. Antes de tomar qualquer decisão, irmãos, precisamos orar. Eu me lembro de um tempo que o pastor era um guia, era um condutor para as ovelhas, como essa é a função de um pastor, de conduzir as ovelhas. Quando a gente olha para o sentido original de um pastor, o Salmo 23 fala muito claro sobre isso, que leva as ovelhas a pastos verdejantes, que guia pelo vale da sombra da morte, que sai e derrama o óleo para poder curar. Essa é a função do pastor. Mas só que as ovelhas que estão nas igrejas hoje não procuram o seu pastor para poder ser conduzida por ele, porque acham que o pastor quer controlar a vida da ovelha. Não, irmãos, o pastor não quer controlar a vida de ninguém e nem tampouco ficar sabendo o que você faz na sua vida, mas ele tem a direção de Deus para poder te orientar e para poder te conduzir. E quando se toma decisões, é preciso buscar direção. E Jesus, antes de tomar uma decisão de escolher os 12 apóstolos, o que Jesus fez? Ele orou. Vou mostrar para vocês em Lucas mesmo 6, capítulo 6. Irmãos, tudo que Jesus fazia, ele pedia direção ao Pai. Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha, irmãos, sem consultar a Deus, sem consultar o nome de Deus. Do 12 ao 16, Lucas 6, naqueles dias, olha só, irmãos, retirou-se. O que Jesus fez? Saiu do meio do povo, ele retirou-se para o monte, a fim de quê? De orar. E passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Os 14 até o 16 vai falar sobre os nomes apóstolos.
Jesus estava para tomar uma decisão importante. O que ele fez? Se separou. Passou a noite toda no monte orando. Quando ele desceu de lá, ele tinha a resposta. Quer tomar a decisão certa? Quer fazer a escolha certa? Consulte a Deus. Busque a Deus. Ore a Deus. Clame a Ele. E Ele vai te dar a direção. Talvez você foi rejeitado. Talvez te fizeram algum mal. Você também deve orar a Deus. Jesus também foi rejeitado, irmãos. Mateus 11, do 20 ao 26. Jesus sempre está orando, irmãos. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco de cinza. Contudo vos digo, no dia dos juízos haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra do que para contigo. Jesus tinha operado grandes milagres naquela cidade de Tiro e Sidom, mas eles rejeitaram Jesus. Mas Jesus foi e orou. E no momento de uma grande revelação, Jesus também orou. Lucas, a gente já está encerrando aí. Lucas 9, (28 e 29). Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Note que Jesus estava sempre orando. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurava e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então Jesus era alguém que estava sempre orando. Por isso que Jesus vencia, irmãos. Por isso que Jesus operava milagres. Porque ele estava sempre em contato com Deus. E o penúltimo que a gente vai ler, numa profunda necessidade. Quando a situação ficar muito difícil para você, irmão, quando a situação apertar para você, ore. Jesus deixou esses ensinamentos para nós fazermos as mesmas coisas que Ele fez. Só que muitas vezes nós queremos abandonar e deixar de lado o que Jesus fez e queremos agir pela nossa própria conta. Lá em Filipenses, que eu li com vocês dois, que Jesus se esvaziou. Irmãos, não tem como Deus operar em nós se nós estivermos cheios de nós. É necessário que a gente esteja vazio para que Deus possa caber dentro de nós. João diz o que? Importa que eu diminua, que tu cresça. Deixa Jesus aparecer na sua vida, irmãos. Deixa a glória ser de Deus. Deixa Deus se manifestar através da sua vida. Numa profunda necessidade, João 11, na morte de Lázaro, 41 e 42. O 40, respondeu Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, falou: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás,
eu sei que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Pensou, quando você chegar nesse nível, e você ter essa certeza que Deus sempre te ouve? Relacionamento com Deus é isso, irmãos, intimidade. É relacionamento de alguém que você conversa e aquela pessoa sempre te ouve. Que assim sejamos nós, irmãos, e Deus sempre possa nos ouvir. Que a sua oração possa sempre chegar diante de Deus, e Deus possa sempre responder a sua oração. Que você tenha tanta intimidade com Deus, que você tenha tanto relacionamento com Deus, que você possa dizer como Jesus disse: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Que nível é esse, irmãos? É isso que nós desejamos, é isso que nós temos que procurar, irmãos. Essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Irmãos, se nós conseguirmos chegar nesse nível, nós estamos engatinhando, caminhando para esse nível. Que nós pedimos, será feito, porque Deus sempre nos ouve. E assim seja com você. O que você falar, Deus vai te responder. E o último que eu quero ler com você foi no Getsemane, no momento que estava concluindo Mateus 26. O período dele aqui na terra estava se encerrando, o período como homem, e ele estava voltando para o céu. Mateus 26, 36. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando-se consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Adianta-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas assim como tu queres. Isso não é uma oração de um homem? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. Que seja como Deus quer, irmãos. Como Deus quer, é sempre melhor. Do jeito de Deus, é sempre melhor. A grande questão é que às vezes a gente se sente incomodado, a gente discorda, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas a vontade de Deus é sempre melhor e maior. E agora o Espírito me faz lembrar quando meu pai estava doente. Meu pai estava com câncer e por muitas das vezes foi uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida. E a gente naquele afã, não, Deus cura, salva, meu Deus, Senhor, eu sei que tu pode tirar de lá, eu sei que tu pode levantar de lá, Senhor, e ele vai ser um testemunho, ele vai ser um grande pregador, o Senhor vai salvar vidas através dele. Mas com o tempo eu lembrei de Jesus dizendo: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus? De não curar o corpo dele, mas de curar a alma dele, o espírito, e levá-lo para ele. Deus o levou, mas eu não fiquei triste por isso, porque eu sei que foi feita a vontade dele. A vontade de Deus. Quem me garante, se meu pai tivesse sido curado, tivesse vivo, que ele ia permanecer na presença de Deus? Eu não tinha certeza disso. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável.
basta você se encaixar nela, basta você se esvaziar de si mesmo e deixar Deus ser Deus. Saia de cena. Para de querer conduzir com a tua força. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Você tem noção do que é isso? Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos orar. Não é este o tempo, é todo o tempo. A oração tem que ser algo que faz parte da nossa vida, não só nos momentos de dificuldade. Por muito tempo nós vamos agora só nos resta orar. Falamos isso errado, irmão. A oração não é o resto, a oração é o começo. Eu mostrei vários textos para você. Jesus sempre orou. Foi por isso que Jesus venceu o mundo, porque Jesus orava. Foi por isso que Jesus conseguiu vencer todas aquelas lutas que ele passou. Você acha que você sofre lutas, irmãos? Olha um pouquinho para Jesus. Você acha que está ruim para você? Olha o que Jesus sofreu, irmão. A gente reclama de lutas que não são gotas comparadas ao que Jesus sofreu. Jesus foi caluniado, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido. Jesus sofreu a morte mais vergonhosa que tinha, mais dolorosa. Por quê? Para mim e para você ter vida com Deus. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para você. Aqueles cravos não eram para Jesus, aquele cravo era para você. Aquela esponja com vinagre não era para Jesus, ela era para você. Aqueles cravos, aquela coroa de espinha não era para Jesus, ela era para você. Mas Deus chamou tanto que se fez pecador por você e morreu naquela cruz, perdoando todos os seus pecados. E o apóstolo Paulo nos orienta: orai sem cessar. 2 Tessalonicenses 5,17. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos estar conectados com Deus. E o último texto que eu quero citar hoje é o que Jesus disse em Mateus 26:41. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fique de pé. Que você seja parte desse exército que se levanta, que vai orar. Deus tem envolvido a nossa igreja para um tempo de oração. No tempo que o nosso apóstolo, nosso líder se separou para orar durante 30 dias, Deus também tocou no coração do pastor Fábio para que a gente estabelecesse um culto de oração. Ore menos, se preocupe mais. O pastor Jackson, lá em Santa Sofia, está vivendo um tempo de oração. Então nós entendemos que Deus está nos conectando, nos alinhando e nos levando para a oração. Os meninos já estavam orando lá no monte, lá no vale, na Estância Fatá. O número de pessoas está crescendo. A consagração ontem já teve um número maior de oração. Na sexta-feira aqui já teve um número considerável de pessoas que não vieram atrás de bênção, que vieram orar. Então nós acreditamos que esse é um tempo que Deus está nos levando de volta para Ele, irmãos. A origem, ao princípio, ao começo de tudo, é tempo de orarmos.
é tempo de vigiarmos e orarmos. Quer vencer, como nós lemos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus venceu? Através da oração. Mostrei para você que Jesus era Deus, que Jesus era homem, mas que Ele também venceu. Se Jesus venceu, você pode vencer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se Jesus venceu, você pode vencer. Então ore. Pega para Ele, então ore. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Que essa palavra possa ecoar no seu coração. Que você fique. Não vou dizer que o Espírito Santo te incomoda, porque eu acredito que o Espírito Santo não incomoda ninguém, irmãos. Eu acredito que o Espírito Santo desperta a gente, que Ele nos chama. Quantas vezes a gente acha que perde o sono, mas é Deus nos chamando. Não fique enrolando, não fique procurando coisas no telefone. Se você não tem um lugar reservado no celular da sua cama, já está perdendo sono, já vai caindo de joelho, vai escorregando ali, já se prostra diante de Deus e ora e fala com Deus, porque esse é o desejo de Deus para nós. Senhor, para poder selar e aplicar essa palavra em nossos corações, eu peço a Ti que, assim como Tu eras com Jesus, que assim o Senhor seja conosco também, ó Pai. Que sejamos um. Foi isso que Jesus orou na oração sacerdotal. Que assim como Ele era um contigo, que nós também sejamos um contigo, ó Pai. Que nós possamos praticar isso, que nós possamos exercitar a oração, que nós possamos ter tanta intimidade contigo, que nós possamos afirmar como Jesus disse na morte de Lázaro, porque eu sei que sempre o Senhor nos ouve, que a nossa oração possa ser sempre atendida por Ti, Pai. Que ela não fique no tempo, mas que ela possa sempre ultrapassar, que assim como o Senhor venceu, pois Tu és o maior modelo, pois Tu és a maior referência para nós, que nós também sejamos pessoas, que também sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres comprometidos e dedicados à oração, ó Pai. Que assim o Senhor levante nesse tempo homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, senhores e senhoras, que tenham um desejo, um calor, uma vontade, uma paixão para orar, Senhor. Nos mova, ó Senhor, em nome de Jesus, para nos aproximar, e queremos ter intimidade contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente um pouco. Vou fazer os anúncios, a gente já está encerrando. Sábado tem consagração. Você que não trabalha, que pode vir, esteja aqui. O que trabalha, se dá tempo ainda, esteja aqui orando, dobrando seus joelhos e consagrando. Muita oração, muito poder, irmãos. E ainda está o número do sorteio da Tapoé. Quem gosta de Tapoé, mulherada aí? Mulherada, todo mundo gosta de Tapoé, irmãos. Então você que está aqui, marido, seja um cara inteligente. Compre um númerozinho ali para você concorrer e abençoar a vida da sua esposa e fazê-la feliz com aquele lindo kit que está lá, que custa mais de R$1.000 e vai ser só apenas um valor de R$10, e você também está sendo cooperador do reino de Deus. Então você que quer, tem alguns números, gente, irmãos, tem gente de Volta Redonda que comprou, gente lá do Serrasa que comprou, irmãos, fica de bobeira não, se antecipe, compra lá o seu número ali, ainda tem alguns números, procura a minha digníssima esposa que está ali, fica de pé aí, por favor. Então, dê o seu nome, não tem como pagar hoje, combina com ela um dia que você possa pagar R$10, e se você não ganhar, não fique triste, você também contribuiu para a obra de Deus, amém? Então, acho que esses são os anúncios. Tem mais algum anúncio que você fala? Não? Então vamos, irmãos, ficar de pé para a gente poder
orar. Deus bendito e poderoso, graças te damos, ó Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. O Senhor nunca nos deixa desamparados e desenganados, Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo, o Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos chamado, Senhor. É isso que nós entendemos nesse tempo, que o Senhor tem atraído o teu povo, o Senhor tem convocado o teu povo de volta para ti. E assim nós queremos, ó Senhor, nos aproximar de ti, que o Senhor possa nos receber com um cheiro suave em tuas narinas, como uma oferta agradável. Que o Senhor comece, ó Deus, a despertar, que o Senhor comece a levantar pessoas para orar nesse tempo, pessoas para consagrar a sua vida em oração nesse tempo, Pai. Leva para nossos lares, protegidos e guardados por ti, debaixo da tua poderosa mão. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de relacionamento contigo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam